Estamos ao vivo, brincadeira, não estamos ao vivo. Hoje é dia de gravação gravada, vídeo gravado. A gente debateu muito nos bastidores, tinha feito uma gravação, um dia de gravação que a gente tinha tido uma outra ideia sobre conteúdo, mas acabamos batendo cabeça, definimos uma outra pauta, ajustamos essa outra pauta e chegamos no vídeo de hoje. Então, hoje a gente tem um conteúdo muito interessante sobre as seleções aí, pelo menos as principais, o que a gente considera as principais seleções na Copa do Mundo. Para falar comigo, na verdade, para ser o meu comentarista, eu vou ser apenas o apresentador, quase não vou comentar muita coisa. Eu trouxe meu amigo Gabriel Manieso, que já é da casa, vocês já conhecem, tem a página Notícias da Baixada no Instagram, e hoje vai destrinchar tudo e mais um pouco sobre algumas das seleções da Copa do Mundo. Fala, Gabriel, tudo certo com você? Preparado para mais uma gravação? Vamos trazer um pouco mais de Copa do Mundo já para aquecer os motores desse nova fase, não, desse momento que vai ser não somente no Cap 12, mas nesse mês de junho, julho aí que vai ter apenas a Copa do Mundo 2026. Então, claro, vai ter muito conteúdo durante o torneio, aí lives, gravações, tudo mais. Mas antes de começar, a gente vai trazer aí uma análise sobre as principais seleções, pelo menos aqui mais chamam a atenção. Então, uma honra estar participando aqui de mais uma gravação com você. Então, começando já pelo México, que é a primeira seleção que a gente separou, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou já fazer as perguntas todas em uma só. Como você acha que vem o México? Quais que você acha que vão ser os principais destaques do México nessa Copa? E o que você espera que o México pode desempenhar na Copa? Vamos lá então, Fábio. Começando aí pelo Grupo A, país sede da Copa do Mundo 2026 em 3 países. O México. O México, dentre os 3 países sedes, é o que mais tem tradição em Copas. Uma seleção que tem mais de 18 participações em mundiais, uma seleção que tem o futebol no sangue. O México é um país que, dentre os 3, é o que mais vive o futebol de fato. Apesar de jogar na CONCACAF e tudo mais, é um país que é apaixonado pelo futebol. Não à toa, agora vai para sua terceira vez sediando a Copa do Mundo, vai ser o país com mais vezes sediou o torneio, em 70, onde o Brasil foi campeão, em 86, posteriormente, com o título da Argentina. Agora o México, pela terceira vez, vai ter o jogo de abertura no Estádio Azteca, um dos estádios mais significativos no mundo do futebol. A África do Sul e México repetindo aquela abertura de 2010 na África do Sul. Então, um jogo vai ser muito legal, vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar. E o México vem depois de em 2022 ter tido uma campanha assim abaixo. A gente esperava mais desse México. O México não foi bem em 2022 no Catar, não fez uma campanha tão boa, caiu cedo na competição e tem essa sina de sempre cair nas oitavas de finais. O México não tem conseguido passar das oitavas, até consegue passar da fase de grupos em alguns momentos, mas chega no mata-mata, a seleção não consegue avançar. Foi assim em 2018, quando caiu para o Brasil, fez uma boa fase de grupos, eliminando a Alemanha em 2018 na Rússia, chegou nas oitavas, caiu para o Brasil. Em 2014, a mesma coisa, estava no grupo do Brasil, não conseguiu chegar longe também. Então, assim, o México tem tido essas dificuldades de dar esse passo a mais. E é uma geração que tem tido alguns problemas. Tem alguns jogadores que estão chegando por conta da naturalização para a seleção mexicana, um processo que várias outras têm passado, principalmente seleções pequenas, mas o México tem alguns jogadores já mais velhos, assim, o Santiago Jiménez, que é o centroavante da equipe mexicana, joga no futebol inglês, alguns jogadores que já estão tendo esse tempo a mais jogando Copas do Mundo. O zagueiro Luiz Romo, também um zagueiro que está na Rússia, um zagueiro também mais velho. Então, o próprio goleiro do México está tendo essa discussão, será que o Ochoa vem para sua mais uma vez jogar uma Copa do Mundo, ele que durante o ciclo fica meio sumidinho ali, não ouve se falar muito. Só antes. Inclusive, existem vários memes aí nas redes sociais para quem acompanha futebol que o Ochoa ele meio que entra numa caverna aí durante o ciclo da Copa do Mundo e aparece só na época da Copa. E agora tá uma situação engraçada, porque o goleiro do México é o Luiz Malagón, joga no Chivas do México, e o Ochoa recentemente foi convocado para a seleção mexicana, teve na campanha da Copa Ouro, mas foi um reserva, não foi titular em nenhum momento. O próprio Jiménez, que joga no Fulham na Inglaterra, é um jogador que tem destaque querendo ou não. O outro Jiménez que joga no Feyenoord da Holanda, passou no Milan. Mas eu vou falar os pontas. O primeiro é o Alexis Vega, ele que joga no Chivas do México, é um jogador que no cenário mexicano é muito significativo, um jogador, uma verdadeira promessa dentro da Liga Mexicana.
várias vezes. Eu que sou jogador de FIFA, é um jogador que sempre aparecia ali nos passes livres, que você ia lá e contratava um jogador de um potencial grande, e agora vai para a sua Copa do Mundo, sua segunda, né? Jogou em 2022 no Catar, e agora é uma promessa que já é um pouco mais lapidada, pode ajudar no México. Mas o que eu vou falar, o Quinhones, ponta que está na Arábia Saudita nesse momento, está tendo muito destaque por lá. No futebol sul-americano teve bons jogos também o Quinhones, e agora está na Arábia Saudita, está tendo esse destaque e também está tendo essa dúvida a quem deve jogar na ponta da seleção mexicana. E agora, para finalizar essa análise aí do primeiro do grupo A, cara, eu acho que o México é um grupo muito disputado, junto com a Tchequia, Coreia do Sul, África do Sul, um grupo muito equilibrado, dependendo de quem enfrentar, pode bater no máximo umas oitavas. Agora sobre Canadá e Suíça. O Canadá é o país, mais um do país sede, né? Jogando sua segunda Copa do Mundo seguida, jogou em acho que 86, há muito tempo atrás, não vou me recordar com certeza, mas ano passado jogou em 2022 no Catar e agora como país sede, né? Não precisou passar pelas eliminatórias. Canadá não fez uma boa Copa no Catar, foi uma das piores seleções, foi muito mal, não teve esse bom desempenho, mas é uma geração muito jovem e alguns jogadores de um nível não tão qualificado. Canadá agora vem com alguns nomes melhores, o próprio Afonso Davies do Bayern de Munique, um jogador de alto nível do futebol europeu, teve um grande auge no Bayern, o Jonathan David, centroavante que joga na Juventus, o próprio Eustáquio do Porto, um volante que já tem muita cancha de futebol europeu, é uma geração que está crescendo. O Canadá, dentro do cenário esportivo, está tendo futebol em crescimento de fato. Então é uma seleção que acho que não está pronta ainda, mas já está um avanço significativo em 2022. No Catar era uma seleção muito crua, uma seleção que agora está voltando à Copa do Mundo, ainda num grupo meio difícil. Agora tem um grupo mais viável. O Catar acho que vai ser saco de pancada desses grupos. Tem a Bósnia que há muito tempo não joga a Copa, daí uma Suíça difícil, mas não é um grupo que não tem nenhum bicho-papão, nenhum gigante mundial no grupo do Canadá. De qualquer forma, o Canadá foi longe da Copa América do último ano, mas é uma geração que vem melhor. Dá para ter uma expectativa mais interessante da seleção canadense. Alguns destaques eu já falei, né? Afonso Davies, Jonathan David, Eustáquio, são jogadores que vêm bem no Canadá. Já no 16 avos, já acho que o Canadá em mata-mata não vai conseguir ir muito longe. A Suíça é uma seleção interessante, uma seleção chata. Acho que ela tem uma linha meio Croácia, mas com um pouco menos de qualidade que eles tiveram para chegar tão longe em Copas do Mundo. Querendo ou não, uma seleção do futebol europeu, com jogadores de alto nível, e que é uma seleção chata de se jogar, querendo ou não, que tem conseguido bater em grandes. A Suíça, né, caiu 2 vezes em grupos do Brasil. Na última vez, o Brasil venceu por 1-0 no Catar, mas um jogo difícil, um jogo chato, um jogo duro, que o Brasil foi fazer 1-0 com o gol do Casemiro no final do jogo. Já em 2018, na Rússia, o Brasil na estreia empatou em 1-1, numa estreia que tinha tanta expectativa, o Brasil acabou empatando. E essa própria Suíça, em 2021, na Eurocopa, eliminou a França. Bom lembrar que a França vinha muito bem, a atual campeã do mundo. A Suíça foi lá e eliminou na Eurocopa. Uma seleção que é chata de se enfrentar, tem um técnico já estabilizado no comando, e é uma seleção que vem bem nas eliminatórias, querendo ou não, faz boas competições, mas na Copa do Mundo não tem conseguido chegar tão longe. Então, mas assim, a Suíça, querendo ou não, tem um esquema de jogo muito bem definido, um jogo mais defensivo, mais físico, porém que tem muita qualidade e consegue enfrentar algumas seleções realmente de frente. Alguns destaques da Suíça dá para dizer o volante, o Xhaka, né? Granit Xhaka, ele que tá no Sunderland da Inglaterra, tem muito destaque, fez uma temporadaça no Bayer Leverkusen, campeão com o Xabi Alonso. O Embolo, centroavante que não tem seu nome, é um jogador que foi uma grande promessa em 2020 por ali, não conseguiu chegar a um nível tão alto, mas é um jogador que já jogou 2 Copas do Mundo, tem sua qualidade querendo ou não. O zagueiro Akanji, que foi campeão da Champions pelo Manchester City do Guardiola, posteriormente jogou na Inter, um jogador que, querendo ou não, tem esse nível grande do futebol europeu. Nas últimas Copas teve o Sommer, né, como goleiro, agora é o Kobel que joga no Borussia Dortmund, fez uma grande temporada em 2023, batendo no final de Champions, uma seleção que tem seus nomes, tem sua qualidade, eu vejo ele, a Suíça, como comentei, uma Croácia, só que um pouco menos de cancha, ainda não conseguiu bater tão longe numa Copa do Mundo, mas tem um potencial e nesse grupo B, considerando o sorteio, é a favorita desse grupo, dependendo do adversário, até umas quartas de finais, acho que quem sabe pode pegar a seleção da Suíça. Agora chegou aquele famigerado grupo, o grupo C, onde está quem? O Brasil. E aqui nós separamos Brasil e Marrocos. Bom, a única coisa que eu conheço de Marrocos
é o Bono, que pode ser lembrado por aquela bolacha, ou pelo vocalista da banda U2. Você quer começar falando do Marrocos ou do Brasil? Vamos começar aí pelo Brasil. E o Brasil vem de um ciclo muito conturbado, talvez um dos mais conturbados das últimas vezes em Copas do Mundo. Em 2018, que o Brasil tinha o Tite no comando, estabilizou uma seleção muito interessante, fez uma eliminatórias muito boa. Para o Catar, o Brasil também chegou bem, tinha um desempenho muito forte nas eliminatórias, perdeu acho que 2 vezes no ciclo assim. Era uma seleção que tinha muita tranquilidade até a Copa do Mundo. É verdade que não foi longe, que era nas quartas, mas no ciclo era um pouquinho mais organizado. E já em 2026, é assim, descaralhou, entendeu? Assim, realmente assim, as coisas não andaram bem. Tem alguns meses com o Ramon Menezes, ele que era técnico do Sub-20, mas é um técnico que não tem tanto nível para a seleção de forma alguma. Então, assim, ele faz uns 2 joguinhos, 3 joguinhos de começo ali até o Brasil, de fato, trazer alguém. Daí veio o Fernando Diniz. Ele que vinha campeão. O que você falou, Fábio? De trazer alguém é uma coisa muito forte, né? Trouxe, mas também trouxe tipo um tapa-buraco. Tanto é que quem lembra do Fernando Diniz aqui vai lembrar que ele era técnico do Fluminense e ele meio que fazia uns bicos na seleção brasileira. Então, tipo, trouxe, mas não trouxe, né? Era toda uma questão polêmica contra o Fernando Diniz, que chegou a ser campeão da Libertadores e tudo mais pelo Fluminense, mas ele foi a escolha do Brasil naquele momento. Mas, assim, começou bem, teve alguns jogos interessantes, mas depois os resultados eliminatórios que o Brasil vinha tão bem no ciclo do Tite começaram a ficar escancarado a dificuldade da equipe do Diniz naquele comando que não foi bem. Daí, naquela derrota para a Argentina no Maracanã, da forma que foi, o Diniz saiu do comando da seleção e já tão cedo o Brasil tenta fazer uma troca no comando. E isso envolvendo vários jogadores sendo testados, tudo mais. Tem a demissão do Diniz e o Brasil opta pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior que vinha de uma temporada de campeão de Copa do Brasil pelo São Paulo, campeão de Libertadores, Copa do Brasil pelo Flamengo, toda a pompa do Dorival Júnior naquele momento. Inclusive, nessa época do Dorival Júnior, só fazendo um parênteses, teve até uma situação, acho que foi uma disputa de pênaltis ou algum jogo que foi para prorrogação, que ficou uma imagem muito famosa que os jogadores se reuniram entre eles e aí o Dorival Júnior ficou para trás, tipo, perdido. E na teoria ele, que era o técnico, deveria estar ali no meio, comandando, auxiliando, explicando, enfim, e ele ficou jogado para escanteio. Essa ficou bem enfática do que foi a passagem do Dorival Júnior pela seleção, mas antes de tudo isso, tinha um rumor muito grande da gestão do Edinaldo Rodrigues, meu Deus do céu, do Edinaldo Rodrigues naquela época que estava esperando o ok do Ancelotti, o Ancelotti vai vir, não sei o quê. Não tinha nem chegado o Dorival ainda, de fato, já tinha todo esse papo do Ancelotti de antes. Não, o Brasil vai esperar, não sei o quê, e o tempo passando. E o Ancelotti estava no Real Madrid lá, ganhando Champions League, naquele trabalho todo dele. E ele, assim, não deu a palavra que ia vir já, que ia esperar tanto tempo. Assim, o Brasil foi amador nisso. E nesse meio tempo, vai vir, não vir, veio a questão do Dorival. Fez uma Copa América pif, o Brasil caiu nas quartas para o Uruguai do Bielsa, que não era nada demais. Assim, nas últimas Copas Américas, o Brasil chegava lá e caía para a Argentina, né? Tomava cor da Argentina, beleza. Mas nessa daí o Brasil conseguiu cair para o Uruguai numa quartas de final. Então, assim, teve toda a cena que o Fábio falou do Dorival nos pênaltis. Posteriormente, das eliminatórias, o Brasil, assim, teve aquele 4x1, que o Brasil. 4x1, 4x0, não me lembro. 4x1. Que o Brasil toma da Argentina no Monumental. Foi um vareio de bola dos argentinos. Nesse dia aí desse jogo do 4-1 contra a Argentina, eu até fiz uma live de entrevista da série Cast 12, quem acompanha aqui no canal sabe. E aí não me dei conta que não tava com uma audiência tão legal, né? Na verdade, eu me dei conta, mas aí que eu fui associar, falei, nossa, é verdade, tem o jogo do Brasil e Argentina. Então, tipo, nem dá vontade de ver essa seleção muitas vezes. E esse jogo foi um vareio da Argentina. Esse jogo foi explícito como o Brasil estava abaixo da seleção argentina. E caiu o Dorival, e daí sim abriu-se a chance do Ancelotti de fato vir. Já tinha encerrado o seu ciclo no Real Madrid muito vitorioso. Ele chega ao comando, mas assim, ele tinha um ano assim, para tentar arrumar tudo que estava acontecendo na CBF. Até o próprio Edinaldo saiu do comando. Chegou o Samir Chaldi, que até chegou bem e tudo mais, mas o Edinaldo, querendo ou não, deixou 3 anos aí de ciclo jogados no lixo. Claro, alguns jogadores é verdade que
de fato, hoje são pilares, mas naquele momento não eram esse pilar que são. O Casemiro, até um bom tempo, não estava sendo nem convocado. Agora, um tempo atrás, ele voltou a estar nesse ciclo da seleção para seguir. E o Ancelotti chega, tenta arrumar um pouco a casa, faz bons amistosos, tudo mais, consegue trazer o Brasil para a Copa, confirmar essa vaga, mas daí um técnico mais confiante, queria gringo, trouxe a Mundo de Grife, um cara campeão de Champions League, um dos maiores vencedores da história do futebol, mas assim, ele tem um ano, e assim, ele vai ter que, e assim, trouxe quem deu, trouxe alguns testes, trouxe alguns jogadores que estavam meio de fora do radar e tudo mais. O cara não teve esse ciclo completo da seleção, que é uma coisa muito importante. Tem exceções, 2002 está aí. É um fato, tem exceções, tem vezes que o ciclo é conturbado e chega lá e joga a bola. E os destaques, vamos lá. Atualmente no Brasil, em questão de nome mesmo, Vinícius Júnior, recentemente campeão do mundo, melhor do mundo pelo Real Madrid, mas um Vinícius Júnior que na seleção brasileira não joga tudo que a gente espera dele como um protagonista que ele vai ser em 2026. Ele vai ser esse cara, 2022 não era, de fato ainda estava, não era esse cara que ele é agora, tinha toda a questão do Neymar ainda. Eu acho que essa questão dele ter terminado com a Virgínia pode ser que ajude. Ou não, né? Depende se o homem sentiu ou não. Vai, assim, ou vai ser muito positivo ou muito negativo, mas realmente vai afetar de algum jeito. É uma coisa muito importante que você tinha que trazer, querendo ou não, daí não dá para deixar passar nessa questão. Mas é aquilo, o Vinícius Júnior vai ter que fazer aquele do Real Madrid jogar aqui de alguma forma, meu amigo, porque a pressão é muito grande. Você joga na maior seleção do mundo, a pressão inegavelmente vai chegar nele. O Rafinha, no Barcelona, assim, ele joga muito futebol. Na La Liga, foi campeão aí, um desempenho muito bom. Contra o próprio Real Madrid, grandes jogos, Champions League. Um jogador que cresceu muito também junto do Vinícius Júnior. Ainda vejo o Vini com mais nome, com mais pompa, mas o Rafinha é um destaque muito grande que a gente espera muito dele. Alguns ficaram fora, o Estevão queria ter visto, o Casemiro, que é o nosso capitão, é o cara que a gente vai ter que ter essa liderança, querendo ou não, durante o torneio. O Marquinhos, nosso zagueiro, Gabriel Magalhães, o próprio Alisson, nosso goleiro, vamos ver se ele consegue ser um pouco mais decisivo do que foi nas últimas Copas, apesar do Brasil levar poucos chutes, os que levou foi gol. Esse é o problema, foi meio que indefensável. Mas na disputa de pênaltis não teve essa qualidade para salvar o Brasil contra a Croácia. Né? Nem muito bom lembrar. Então, assim, tem o Bruno Guimarães, que agora vem para uma Copa já estabilizar, não, eu digo com mais nome, com mais qualidade, com mais experiência, porque em 2022 no Qatar ele ainda era um reserva da seleção ainda, não estava, tinha acabado de chegar no Newcastle e agora já é um dos melhores da Premier League, um capitão da equipe do Newcastle, esse daí tem muito a minha torcida. Eu acho que, inclusive, o próprio ciclo, digamos assim, acho que os próprios atletas da seleção, de certa forma, acho que já confiam mais nele. Bom, eu não sei como que é os bastidores, né? Mas eu imagino que o fato dele ter tido uma crescente nesses últimos anos, acho que deve fazer os companheiros dele também confiarem mais. Exatamente. Todo o ciclo aí que ele teve no auge do futebol europeu, um jogador que já é um titular absoluto para a maior parte da galera dentro da seleção pilar. E assim, tem o Neymar Júnior, que querendo ou não, é um dos maiores nomes da nossa seleção historicamente, é mais um cenário muito diferente das últimas Copas. Nas últimas Copas era o Neymar protagonista, é verdade, com problemas físicos, porém ele estava no auge do futebol europeu, vivendo um grande momento. Para mim, não deixa de ter esse peso para a seleção, não deixa de ter esse nome, mas é o Neymar que não é o mesmo do PSG, não é o mesmo do Barcelona, que, querendo ou não, a gente vai precisar dele, mas não vejo da mesma forma que a gente precisou antes. Que era o Neymar começando os jogos de titular, sempre a todo momento sendo utilizado, a todo momento sendo esse cara. Agora eu já vejo um Neymar que não vai jogar 90 minutos, um Neymar que vai sair mais do banco, numa posição de menos marcação, um jogador que vai ser muito mais de alguns cenários. Porque a gente está gravando um pouco antes, eu quero ver como que o Ancelotti vai utilizar ele. A gente não teve nenhuma amostra do Ancelotti com o Neymar, nenhuma, ele não jogou nenhuma convocação, então é até meio escuro a gente, de fato, dizer como o Ancelotti vai utilizar ele. O que eu acho que o Ancelotti vai fazer, que ele não vai ser titular nesses jogos. Talvez contra o Haiti, uma seleção que dê mais espaço ali, quem sabe, pode ter mais minutos, mas eu não vejo ele sendo... estamos no 11 inicial do jogo difícil ali. Ele pode ser um cara para decidir para o Brasil e, querendo ou não, ele estando dentro do ciclo, é um jogador que é muito querido por todo o time, que
traz esse peso, traz essa confiança a mais e provavelmente aí na sua última Copa do Mundo vai querer dar o seu máximo dentro da competição. Tem alguns destaques negativos também, né, que fica É, principalmente pela questão do goleiro Everton, e outro destaque negativo é o Danilo. Acho que são os dois que mais fizeram barulho aí negativamente para a torcida, e o Neymar é a questão da repercussão, né? Mas eu assim, eu era contra, mas com o passar do tempo eu fui vendo que é necessário ele estar ali, mesmo para quem não gosta muito ou para quem acha que ele pode não estar no melhor físico, melhor levar, leva. Se quiser usa, se não quiser não usa, mas leva. e espero que esse que Danilo, assim, o próprio Alexandre, não gosto muito, Léo Pereira, esses jogadores aí não sejam tão exigidos. Confiar no 11 titular ali, dependendo, claro, vai ter lesões, vai ter suspensão, mas espero que o Brasil, dentro dos que mais confia, possam fazer o seu papel e somar nesses poucos jogos aí que vão ter de Copa do Mundo, querendo ou não, um torneio tiro curto, quem tiver no bom momento ali vai deslanchar, vai ajudar de fato a seleção. Dessa vez acho que é um pouco mais desconfiança por todo o momento que cercou a seleção, mas acho que quartas o Brasil pega, assim, tem um grupo tranquilo, dá para passar, beleza. Vai pegar alguém do grupo F, uma Holanda, um Japão, uma Suécia. Vai ser um confronto chato, nós já na 16 avos, mas tem toda a condição de passar fazendo um jogo ok ali, dá para passar. Oitavas pode vir uma Noruega, uma seleção chatinha, mas dá para passar. Daí sim, a partir das quartas, acho que vai ficar um pouco mais difícil, pode vir uma Inglaterra, assim, já pode ser um confronto mais difícil. Então, até por isso eu bato. Quarta de finais, eu acho que é onde o Brasil pode se complicar. Quanto a campeão do mundo, não vejo nem de perto como favorito. Vejo Portugal à frente, Argentina, Espanha, França, essas quatro, para mim, estão bem à frente. Daí tem algumas que estão angariando ali uma Inglaterra, quem sabe, uma Alemanha, que tem seu nome, um Uruguai, querendo não tem sua história. Mas tem assim para zebras ali, como foi o Marrocos, como foi a Croácia. Mas eu acho que o Brasil não vai bater campeão do mundo, não é essa a expectativa, mas eu espero que o Brasil, quem sabe, aí, possa realizar esse sonho, porque, sinceramente, 2026 a gente for campeão, é uma das campanhas mais surpreendentes, impressionantes da história da seleção, até, quem sabe, superando 2002, que é um ciclo muito complicado e, querendo ou não, o Brasil vai, se ganhar assim, vai ser uma superação muito grande. Não dá pra gente também achar que, não, quartas tá bom. Não tá bom, não. Se for indo passando, vamos indo, vamos classificando, jogo a jogo, tentando ali ao máximo, dependendo do chaveamento, quem sabe podendo sonhar. Mas se não for campeão do mundo, assim, por tudo que fizeram, eu vou compreender. E sobre Marrocos, quer comentar alguma coisa? Cara, dá pra trazer sim, querendo ou não é grupo do Brasil. O Marrocos é a seleção mais chata que vamos ter nesse grupo. Realmente é uma seleção que vem de um grande momento. É verdade que na Copa Africana não foi campeã, foi vice-campeã para a seleção senegalesa, toda a expectativa jogando em casa, mas na última Copa do Mundo foi a grande surpresa, a grande zebra, bateu semifinal, tirou Espanha e Portugal, seleções de nome, bateu semifinal, uma seleção muito bem organizada naquele torneio, teve um ciclo complicado, mas eles, nesses jogos de tiro curto, foram muito bem. Uma seleção que não fez uma grande fase de grupos, foi passando em pênaltis e bateu semi. Realmente a maior campanha do futebol africano está na história. E tem destaques o Brahim Dias, ele que é espanhol, mas se naturalizou marroquino. O próprio Bono, goleiro que foi decisivo nas penalidades, jogou no Sevilha, agora está na Arábia Saudita. O Marrocos tem o Hakimi, né, o lateral dito Hakimi, que é um dos melhores laterais direitos do mundo, campeão da Champions pelo PSG, um lateral muito bom da equipe do Marrocos, que foi se fortalecendo muito pela naturalização e é uma seleção muito bem organizada. Claro, não é a mesma de 2022, mudou até comando, mas tem essa cancha, querendo ou não, vem de ser a última grande zebra do Mundial e vai ser uma pedra no sapato. Do grupo, é a mais preparada, que mais pode complicar com o Brasil, mas acho que é factível, o Brasil pode ganhar. E eu vejo o Marrocos, de fato, classificando esse grupo aí, passando de Escócia, Haiti, classifica no grupo, acho que pode bater até umas quartas de final. Acima disso, para mim, é um termômetro as quartas ali para uma seleção do Marrocos. O Paraguai. Olha, eu vim trazer esse grupo D
um nome, até para não deixar esse grupo lá, um grupinho mais mequetrefezinho ali, porque o cabeça de chave foi Estados Unidos por conta de ser país sede e tudo mais, mas esse grupo para mim que eu achei interessante falar, até pelo meu conhecimento, é a seleção paraguaia, que volta à Copa do Mundo. Na última em 2010 na África do Sul, era uma seleção que tinha muita experiência de Copa, querendo ou não, participando, mas ficou 2 anos, 3 anos fora de Copa do Mundo, muito significativo isso. Muito por um Paraguai que perdeu muito destaque, Roque Santa Cruz, Oscar Cardoso, entre outros jogadores da geração paraguaia, fizeram uma seleção chata. Em 2010, na África do Sul, bateu quartas, se eu não me engano, oitavas, por aí. Caiu só por 1-0 para a Espanha, um jogo complicado, aquela Espanha campeão mundial. E agora volta à Copa do Mundo com uma seleção que tem o Gustavo Alfaro como treinador, ele que é um treinador muito interessante, comandou o Equador na última Copa. Tem muitos jogadores do futebol brasileiro dentro do Marrocos, Gustavo Gomes, o capitão deles, Júnior Alonso, Matias Galarza, que passou pelo Vasco da Gama e pelo Curitiba, o Bobadilha, que joga no São Paulo, o Oscar Romero, irmão do Ângelo Romero, o próprio Ângelo Romero, se não me engano, o Ângelo está convocado, na verdade, o Oscar não, o irmão bom do Romero, né? O irmão bom, o Ângelo Romero, que jogou no Corinthians. Ele está convocado, acho que deve jogar a Copa do Mundo. O Gatito, um goleiro reserva do Paraguai, passou pelo Botafogo. O Maurício do Palmeiras, que é brasileiro, se naturalizou paraguai, acho que a esposa dele é paraguaia, alguma coisa assim. Ele se naturalizou paraguai, jogou alguns amistosos, deve estar na Copa do Mundo, mas acho que não vai ser titular. O Enciso, né, do Brighton, jogou no Brighton, jogou no Strasbourg. O Enciso jogou no Libertad, enfrentou o Atlético na Libertadores, um jogador de qualidade. Uma seleção que pode fazer um jogo interessante e fez um ciclo, querendo ou não, de uma boa eliminatória, se classificando já direto, não precisou de repescagem, fez uma ótima eliminatórias e conseguiu essa vaga direta. Já depois de anos ficando fora de Copa do Mundo, de fato volta ao torneio a seleção paraguaia e acho que bate umas oitavas não, acho que um 16 avos, classifica na próxima fase, mas se pegar uma seleção mais fortinha, acho que não vai dar para os nossos amigos paraguaios. Eu acho que não traz muita felicidade para o brasileiro. A gente enfrentou eles nas semifinais de 2014, na Copa do Mundo do Brasil. Não vou nem falar o placar que todo mundo já conhece. O que você pode dizer sobre a Alemanha? É uma seleção que, na verdade, não traz não só necessariamente tristeza, vai muito da geração. Se você é uma geração um pouco mais recente, você de fato não vai lembrar muito bem da Alemanha, né? Um 7-1 assim, em casa não é uma lembrança tão legal, assim. A maior vergonha do futebol mundial, para mim, na minha opinião, é o maior vexame que eu já vi no futebol mundial. Não sei se já teve algum outro, mas para mim esse daí é o que se enquadra melhor nisso. Mas se você é uma geração um pouco mais antiga, não precisa nem ser muito antigo. Você pegou 2002, você pegou o gol do Ronaldo Fenômeno, você pegou o espalmado do Oliver Kahn, daí sim pode ser um pouco mais feliz Brasil e Alemanha. Vem para a Copa do Mundo, depois a Alemanha, assim, cara, não é a mesma Alemanha de 2014, nem de jeito nenhum. Era uma seleção em 2014 que jogava muito futebol, que merecidamente ganhou a Copa do Mundo. Em 2018, a Alemanha está passando por uma situação muito complicada em Copas do Mundo. 2018 cai na fase de grupo, sendo atual campeão do mundo num grupo, caindo para o México e para a Suécia, perdendo para a Coreia, muito complicado. 2022 cai novamente num grupo com Espanha e Japão classificando. A Alemanha de fato cai 2 vezes na fase de grupos, é muito preocupante. Num ciclo com o Joaquim Low em 2022 na Copa, não, o Joaquim não, perdo, foi o nosso querido Nagels, não sei se, não, Nagelsmann e o Hansi Flick, né, na seleção alemã, nesses ciclos. Então, assim, a Alemanha, de muitas mudanças, tentando se encaixar, mas não é mais aquela Alemanha que entra como favoritaça para o torneio. Então, assim, não é aquela mesma que já assustou muito, apesar de ter muito nome, e não dá para duvidar de fato. Então, assim, a Alemanha tem como destaque o Jamal Musiala, meia do Bayern de Munique, de muita qualidade. O Manuel Neuer é engraçado porque ele estava de fora, ia ser a última Copa do Mundo dele no Catar, mas recentemente foi anunciado que vai jogar a Copa do Mundo, foi anunciado, ele vai ter sua última Copa. No ataque tem alguns nomes que, cara, não são estrelas mundiais, mas tem sua qualidade. O ADM, o Voltemate do Newcastle, o Joshua Kimmich, que para mim é o grande nome da Alemanha, o Kimmich esteve em 2018, em 22, já um capitão da seleção alemã, mas uma Alemanha que, assim, é muito decepcionante dos últimos anos. Realmente, todo mundo pegou uma desconfiança dessa seleção. Costa do Marfim e Equador são chatos, um Curaçao, saco de pancada, devem passar nesse grupo E. Eu acho que pegam, assim, eu tenho essa falar de novo quartas, mas é uma seleção que eu não vejo dando esse passo a mais. De fato, conseguindo chegar longe,
Até por isso, acho que quartas de final pode pegar uma seleção mais complicada e acabar caindo um pouco mais cedo. O próximo grupo que nós temos, a gente separou 3 seleções. Essa você estava empolgado. A gente separou Holanda, Suécia e o Japão. Vamos lá, então. Vamos trazer esse grupo F, que pra mim é um grupo, cara, que eu achei legal pelo sorteio. Tirei a Tunísia dessa, que acho que vai ser um saco de pancada disparado. E é um adversário que vai sair pro Brasil no 16 avos desse grupo. E acho que é muito equilibrado. Assim, começando pelo Japão, que vivia o seu auge da geração japonesa. O Japão teve já seleções bem fraquinhas em outros anos, mas em 2022 foi uma seleção, fez uma campanha muito digna, tirando a Alemanha na fase de grupos, caiu para a Croácia nos pênaltis em 18 e em 22, perdão. Daí em 18 cai para a Bélgica no mata-mata já numa assim, levando o gol no finalzinho, cara. Então assim, o Japão foi muito cruel essa eliminação em 18, mas a geração japonesa que foi crescendo, que foi ganhando cancha, ganhando jogos grandes. E é para mim a seleção mais dominante da Ásia. Uma seleção que bateu o Brasil em amistoso, o time reserva, é verdade, do Brasil, mas venceu de qualquer jeito. E conseguiu vencer boas seleções em amistosos. Seleção do Mitoma, do Brighton, um jogador interessante do Japão. O Ito, zagueiro Ito, Endo. É uma seleção que tem nomes interessantes. Minamino. São jogadores que, querendo ou não, estão vindo para esse cenário de futebol europeu. Tem uma seleção, uma liga forte, que é a J-League. A J-League tem um investimento bacana, querendo ou não, forma muitos jogadores dessa geração japonesa, mas estão chegando no futebol europeu. Inegavelmente, os jogadores aí do Japão estão chegando num cenário de maior alto nível e, para mim, não duvido classificar, de forma alguma, mesmo de um grupo difícil, pode muito bem classificar, e são jogadores que é uma seleção chata, uma seleção aguerrida, querendo ou não, e pode ir bem. Seguindo aqui no grupo, vamos falar da Suécia. Suécia que é engraçado. Nas eliminatórias não foi bem, não pegaram nem repescagem, mas pela campanha da Nations League conseguiram uma vaguinha na repescagem. Um jeito meio safado ali, conseguiu pegar uma vaguinha a seleção da Suécia para essa Copa do Mundo, que em 2018 foi uma seleção interessante, cara. Perdeu para a Alemanha, é verdade, na fase de grupos, mas conseguiu classificar e eliminou a Alemanha naquela fase de grupos, venceu o México. É verdade, caiu cedo nas oitavas ali para a seleção inglesa. Acho que foi Inglaterra ou Suíça, foi um dos dois ali que foi Suíça, porque daí o Brasil enfrentou o México. Então foi a Suíça que eles de fato eliminaram, depois caíram para a Inglaterra. Então, assim, a Suécia é uma seleção que não tem mais o Ibrahimovic, é verdade, o grande nome da Suécia, mas volta à Copa do Mundo após ter ficado fora em 22, agora uma geração de nomes grandes, querendo ou não. No ataque, o destaque é o Isaac, centroavante do Liverpool, passou pelo Newcastle, muito vencedor por lá. O Gyökeres, o Gyökeres passou pelo Sporting, foi um dos artilheiros do futebol mundial pelo Campeonato Português. Agora chegou no Arsenal, campeão de Premier League. Tem o Lindelof na zaga. Então, assim, o goleiro Olsen também, de muito nome. Então, assim, a geração sueca, no papel, é muito interessante. Mas os últimos jogos me decepcionou um pouco, de fato. Acho que na repescagem eles deixaram a desejar e foi complicado. Então, assim, eu não duvido de um Japão passar à frente da Suécia, por exemplo, apesar de todo o nome que tem a geração sueca. Agora, por fim, no grupo F, o grande favorito é os Países Baixos, mais conhecido como Holanda, a seleção holandesa, na última Copa pegou quartas de finais, foi cair para a Argentina nos pênaltis, num jogo muito aguerrido, foi em 22, em 18 ficou fora, mas em 14 fez uma baita campanha, aquela Holanda de 14 jogava muita bola, fez 5-1 na Espanha, na estreia da Copa de 14, aquele jogo emblemático Aquele gol do Van Persie. do peixinho do Van Persie, um gol que é muito lindo, cara, aquele gol é sensacional. Bateu umas quartas de finais ali, tirando Costa Rica, tirando o México, daí caiu para a Argentina novamente daí na semifinal, e na disputa de terceiro lugar, né? Um jogo que ninguém lembra, mas meteu um 3 Eu lembro. Eu assisti esse jogo aí. Esse jogo que tá todo mundo de ressaca do 7-1, cara. Esse daí, famoso nem dói mais, né? Assim, é um jogo que um dos mais esquecidos, muito pelo 7-1. O Brasil foi atropelar, tomou um 3-0 ali da Holanda. Depois de feira. sim, já foi, o tiro já foi pra culatra, já, assim, já, famoso já era, né, daí a Holanda era muito boa naquela sessão, podia ter pegado uma final aí, superando a Argentina, não conseguiu nos pênaltis, mas era muito boa, em 2010 foi vice-campeão do mundo. Eu acho que ainda tinha o Robin, se eu não me engano, naquela época, o Van Persie ainda tava, Snyder, não lembro se ele tava nessa. Ele eliminou nós em 2010 na África do Sul, né,
mais um aí que o Brasil não se deu bem, pegou, foi vice-campeão do mundo para a Espanha naquela ocasião, seleção holandesa, que merece uma Copa do Mundo, né? Até acho que é uma seleção que teve a época do Johan Cruyff, era uma seleção muito qualificada, que não conseguiu ser campeã do mundo, mas teve grandes times para ser campeão mundial. E agora, querendo ou não, volta à Copa do Mundo, ele fez uma boa eliminatória e tudo mais, e tem como destaque ele, o Memphis Depay, né? Ele que agora tá no Corinthians, tá no futebol brasileiro, querendo ou não, um jogador que não tá no futebol europeu mais, mas é um jogador muito qualificado, tem muita qualidade, é um dos grandes nomes da Holanda. Tem o Virgil van Dijk, né? O Van Dijk do Liverpool, zagueiraço, zagueiro muito bom mesmo, teve seu auge também em 2019, jogador muito forte no jogo aéreo. Tem o De Jong no meio do Barcelona, Xavi Simons, o próprio o Kluivert, né, da Holanda, o Gakpo, que em 2022 fez uma baita de uma Copa do Mundo, o Weghorst também, que teve toda a questão com a Argentina, e é uma seleção que, cara, eu vejo com bons nomes, sempre uma seleção que eu boto expectativa, mas não tem conseguido, de fato, chegar muito longe assim. Eu vejo uma seleção como favorita desse grupo, espero que o Brasil não pegue, não enfrente a Holanda já de cara, assim, o Brasil pegar a segunda colocação, acho que é eles que enfrentam, então espero que isso não aconteça e vejo sendo favorito e pegando, assim, umas quartas de final também, mas eu não, assim, se bater uma semifinal seria muito legal, uma seleção que eu gosto. A Holanda eu vejo com bons olhos, mas a ver os adversários, como vai jogando mata-mata, mas é uma seleção que não tá, assim, a Holanda eu vejo talvez um pouco abaixo do Brasil, mas uma prateleira parecida, eu diria assim, no cenário. Não tem a mesma pompa, mas é uma seleção que é interessante ver jogar. É a Bélgica. A única coisa que eu conheço, além do chocolate belga lá, que é uma coisa muito famosa, Muito bom, muito bom. é a famosa geração belga, né? Que tem aí De Bruyne, Hazard e outras personalidades aí. De Bruyne, que inclusive está jogando na Itália, para quem viu ele há bastante tempo jogando em outras equipes aí, não imaginaria, eu pelo menos não imaginava ver ele. Ah, não, mentira, o De É, Bruyne tá, joga. ele tá no Napoli, o De Bruyne. Ah, isso, tá certo. É que eu tava pensando no Modric também. Mas então, o De Bruyne na Itália, daí temos Hazard também, que é um nome famoso aí dessa geração, o próprio Courtois é da Bélgica, né? O Courtois é o goleiraço da Bélgica. Temos Courtois também. O que você pode falar dessa seleção aí? Que eu acho que ela deu uma baixada aí no hype, digamos assim. Em 2014, ali principalmente, eles estavam bem hypados, mas hoje não estão com aquele mesmo hype daquela época, concorda? Concordo com certeza, porque até tem o meme da geração belga, que é a geração envelhecida. Porque, assim, uma geração que não se renovou muito. Em 2014 fez uma boa Copa do Mundo, e em 2018 foi a grande Copa da história da Bélgica. A Bélgica é um país pequeno, querendo ou não, mas foi a grande Copa da história deles. Em 2018 fizeram uma boa fase de grupos, classificaram tudo mais, tiraram o Brasil. Tirar o Brasil, querendo ou não, é uma coisa muito grande. Pô, a maior seleção do mundo, assim, eles foram lá e eliminaram da forma que foi, bateram a semifinal, caíram, mas aí pegaram um terceiro lugar e para eles foi a maior campanha da história da Bélgica, de fato. Aquele time que mudou, mas vamos por partes, porque a Bélgica não tem tido destaque, assim, até sofreu um pouco nas eliminatórias, mas não tem destaque no nível europeu. Assim, nessa seleção, o Hazard se aposentou, o Hazard já não joga mais, era o grande nome ali daquela época. O De Bruyne não é o mesmo do Manchester City, mas é o De Bruyne, jogador que tem muita qualidade, jogador que é muito bom, de fato, isso daí se manteve no alto nível. O Courtois, que é um dos melhores goleiros do mundo, um goleiraço, goleiro milagreiro, goleiro que, cara é gigante, o cara é um boneco de posto, a gente sofreu para ele em 18 e ele se mantém como um goleiraço, de fato. O Courtois é muito chato, cara, um goleiraço aí da Bélgica. E, cara, tem o Openda, que é um jogador um pouco mais jovem, tentando renovar. O Jeremy Doku, né, o Doku do Manchester City, que é um jogador mais jovem da Bélgica, que tem tido um pouco mais de nome. Mas, assim, uma geração que... Você vai O, falar? o problema desse Doku aí é colocar ele junto com o Phil Foden, né? Daí realmente cara, vai ser uma combinação meio perigosa, cara, porque os adversários, assim, até tirem as crianças da sala, cara, porque é complicado. Então, assim, o Doku é complicado. Então, assim, vamos lá. Mantendo aqui o raciocínio,
porque a Bélgica, cara, eu ainda vejo que não se renovou, não é a mesma de 18, querendo ou não. O Hazard era um cara que elevava muito o nível, eu não vi mais também jogando tanta bola. Em 22 fez uma Copa decepcionante, caiu na fase de grupos da forma que foi, tão cedo, uma Bélgica que decepcionou. Tem o Lukaku que fez uma Copa muito ruim, apesar de ter ido bem na Inter em 23, mas a Bélgica ainda é muito mais dúvida do que certezas. Então acho que, assim, caiu num grupo, cara, chuchuzinho. Egito, Irã, Nova Zelândia, cara, é para passar em primeiro, tranquilo, beleza, mas já no mata-mata não vejo com bons olhos, vejo batendo oitavas e depois pegar uma seleção um pouquinho mais arrumada. Acho que essa Bélgica não vai ir tão longe, é uma seleção que não bota tanta expectativa para ir tão longe na Copa do Mundo. Acho que ainda tem que se fortalecer um pouco mais, né? Ainda não, assim, não vai chegar naquele nível tão grande como ele já queria em 18, por exemplo, apesar de a Bélgica, é isso aí mesmo, a Bélgica não é uma seleção tão grande na história das Copas do Mundo, querendo ou não. Então acho que não vai tão longe nesse Mundial. Agora, as próximas seleções que a gente tem aqui é Espanha e Uruguai. A Espanha, eu estava até vendo um vídeo do canal Futirinhas, que eles falaram ali sobre a convocação da Espanha, e pela primeira vez na história não tem nenhum jogador do Real Madrid na convocação. Eu até fiquei surpreso, porque o Real Madrid é o maior time do mundo, não só da Espanha e da Europa, mas do mundo. E o Uruguai, uma situação interessante, na última Copa, inclusive foi o vídeo de hoje, no dia que a gente está fazendo a gravação, o vídeo de hoje aqui do canal, que é de um jogador que jogou no Atlético e estava na última Copa na época que era do Atlético. Você lembra quem que é? Agus, Agustin Canóbio. Jogou 5 minutos contra a Gana. E para você, o que você acha dessas duas seleções, Espanha e Uruguai? olha, agora, seleções que eu gosto de comentar, a Espanha, a questão do Real Madrid é engraçada, né, cara? Porque não é só pelo momento ruim do Real Madrid, mas também os jogadores de fato que iam para a seleção da Espanha do Real Madrid envelheceram. Querendo ou não, o Real Madrid não se renovou tão bem quanto os espanhóis nativos mesmo. O Real Madrid traz muitos jogadores de fora, mas os espanhóis de fato não acabaram envelhecendo, cara. O Sérgio Ramos saiu da seleção, o Dani Carvajal, que era sempre convocado, Marcos Llorente, Asensio, toda essa galera espanhola, Real Madrid, Morata, tudo mais, Cacilhas, envelheceram e passou o ciclo, querendo ou não. Já o Barcelona, por outro lado, os caras, La Masia cresceu muito e trouxeram grandes nomes. A Espanha, assim, esse sim, eu vejo como um dos favoritos para a Copa do Mundo, fez um ciclo sensacional, campeão da Eurocopa num timaço da Espanha que jogava muita bola, vice-campeão da Nations League, uma seleção muito qualificada do Luiz de la Fuente, com destaques, assim, cara, tem o Unai Simon, goleiro, o Heisen, o zagueiro, Álvaro Carreiras, Lamine Yamal, 17 anos, sua primeira Copa do Mundo, o Yamal aí, muita expectativa por como ele vai atuar nessa primeira Copa nesse cenário, o Pedri, do Barcelona, muito bom jogador, o Gavi também conseguiu essa convocação na seleção espanhola, Nico Williams, do Bilbao, muito bom jogador, o Nico Williams de fato, muito expectativa, o Fabian Ruiz do PSG jogando muita bola, uma seleção que vivia os seus grandes momentos. Em 22 tinha hype? Tinha, mas eu ainda não achava tudo isso ainda, tanto que caiu cedo nas oitavas para o Marrocos. Em 18, mais uma decepção, caiu nas oitavas de pênaltis para a Rússia, uns pênaltis para a Rússia, mais uma vez caiu cedo. E em 14, caiu na fase de grupos, uma Copa horrível no Brasil, jogou na Arena da Baixada, inclusive, contra a Austrália, inclusive legal trazer aí a seleção espanhola jogou. Em 2010, campeã do mundo, que é a seleção sensacional do Tic-Tac, do Iniesta, do Piquet, um timaço do Cacilhas, que fez história, foi campeã na África do Sul. Mas mudou muito, mas agora sim, hoje uma Espanha já com mais bola, que mais jogamos. Aquele time do Luiz Henrique tinha sua qualidade, mas pipocou naquele momento, assim como foi em 18. Inclusive, um tio avô meu esses dias foi no jogo do Atlético com a gente, e aí ele foi nesse jogo aí que a Espanha jogou na Arena da Baixada, daí ele falou, pô, cara, consegui ver o Xavi e os caras, Xavi, Iniesta, tudo de pertinho. Em plena arena, né, cara? Apesar que era um jogo que a Espanha já estava eliminada, tudo mais, tinha perdido 2 jogos, mas, cara, jogaram aqui, jogaram em Curitiba, pô, legal demais, experiência, tenho certeza. Mas como eu comentei, uma Espanha que fez um baita de um ciclo, tá com um time bem formado, um time chato de se enfrentar, e acho que é o favorito, para mim, tá entre os 3 favoritos aí pra Copa do Mundo. Expectativa pode debater campeão,
Então, assim, eu acho que pelo menos semifinal ele vai pegar. Nesse grupo é o grande favorito. E, de fato, nessa seleção eu boto mais expectativa. Em 22, eu tinha um pezinho atrás. Já agora eu vejo uma seleção mais madura, de mais qualidade, de fato, a Espanha, nesse grupo H. Já a seleção uruguaia, cara, é uma seleção que é, cara, o Uruguai não tem, de fato, trazido grandes expectativas. Na última Copa, em 22, caiu fase de grupos, caiu cedão a seleção do Uruguai, de fato. Caiu, foi eliminado para a Coreia do Sul. O Brasil era para enfrentar a Coreia, o Brasil era para enfrentar o Uruguai, perdão, mas acabou enfrentando a Coreia. O Uruguai caiu muito mal, assim, perdeu empatou com Gana, perdeu para Portugal, empatou com a Coreia. Muito mal o Uruguai nessa última Copa. O Soares aí fazendo sua última Copa do Mundo, tudo mais, mas não foi bem naquela Copa e assim, em 18 também caiu numas quartas para a França, mas vinha bem, foi líder do grupo, eliminou Portugal. Em 14 também foi bem naquela Copa. Em 2010 fez uma baita Copa, o Uruguai do Diego Forlán da África do Sul, na África do Sul. Era uma seleção bem legal do Uruguai, mas é uma seleção que envelheceu também, querendo ou não, Luiz Soares, Edinson Cavani, José Maria Jiménez, são jogadores que estão envelhecendo do Uruguai e o Uruguai está tendo que dar seus pulos, querendo ou não. Mas o grande destaque assim, do Uruguai, disparadamente, é o Federico Valverde, do Real Madrid. Joga muita bola mesmo o Valverde, um dos melhores do mundo. É o grande destaque do Uruguai, que tem essa expectativa toda de ajudar a seleção. Não tem nomes do futebol brasileiro, querendo ou não. O Arrascaeta, que tem toda essa dúvida se vai jogar ou não, acho que, se eu não me engano, acho que não vai. Mas o Arrascaeta é um jogador de destaque do Uruguai, fez gol na última Copa, tem toda essa expectativa. O Canóbio, que já foi em 22, acredito que deve estar novamente no Uruguai. O Piquerez está lesionado, acho que vai perder a Copa do Mundo também, uma pena realmente a questão do Piquerez, o Rocher, que é goleiro do Internacional, o De La Cruz do Flamengo. Então, assim, o Uruguai, querendo ou não, é uma seleção que teve muito nome, mas eu acho que se perder um pouquinho, acho que tem que voltar aos trilhos da seleção uruguaia. Tem ali alguns destaques ali no ataque, o Pelistre, do Uruguai, do Marcelo Bielsa, né? O Bielsa que é um maluco da cabeça, ou é o louco Bielsa. Fez uma boa Copa América na última edição, bateu semifinal e tudo mais, mas eu não vejo como destaque, assim, que pode de fato chegar longe. Talvez pegue umas oitavas, quem sabe quarta sendo otimista, mas pegou um grupo que não vai ser líder, acho que perde para a Espanha, mas Cabo Verde e Arábia Saudita é, um, é uma beleza. Então acho que o Uruguai classifica nesse grupo, mas não vai muito longe não, a seleção uruguaia, eu acredito, nessa Copa do Mundo. Agora nós temos o Senegal, que para quem não conhece, é basicamente aquele vídeo lá do cara tocando tambor, né, com aquela música Anunciação. E uma tal de França, eu acho que na minha opinião, é a favorita aí da Copa, junto com a Espanha e com a Argentina. Fábio, nossa querida França. Vamos começar pelo Senegal. Senegal, seleção africana que, querendo ou não, uma seleção que tem tido nome, uma seleção bem legal em 2022. É verdade, não, o Senegal classificou, né? Classificou no seu grupo com o Equador, com a Holanda, um grupo chato, mas caiu nas oitavas posteriormente para a Inglaterra, mas é uma geração muito legal do Senegal. Eu lembro daquela de 2002 que venceu a França ali num jogo bem legal, a seleção senegalesa e tudo mais, e é atual bicampeã da Copa Africana de Nações. Venceu esse Marrocos badalado na grande final, tinha vencido a última contra o Egito. Para mim é o grande nome, não pela Copa, mas no cenário africano, o Senegal tem dominado. E tem, de fato, grandes nomes com o Sadio Mané, histórico do Liverpool, o Eduardo Mendy, goleiro da Arábia Saudita, o Koulibaly, também um grande goleiro. Querendo ou não, o Senegal tem uma geração muito forte e tem tido essa cancha toda para jogando Copas do Mundo, experiência. E acho que, querendo ou não, agora sim o Senegal vai ter uma chance legal, assim, a gente sabe de classificar, mas tem um grupo chato. A França, grande favorita, Noruega, uma seleção muito boa do Haaland, Iraque, o saco de pancadas. Acho que o Senegal pode pegar, quem sabe, essa vaguinha de terceiro lugar aí, mais um grupo chato. Poderia ter caído numa chave melhor o Senegal, mas é uma seleção que tem que tomar muito cuidado, uma seleção que está um nível acima, não é boba, não é nem um pouco boba. Então, assim, é uma seleção que vem para incomodar, como sempre tem feito ali, quando classifica tudo mais. Então, no cenário africano, é uma seleção muito qualificada, muito legal. A França é a maior
para mim, é a grande favorita dessa Copa do Mundo. Um ciclo também legal, fez uma boa Euro, boa Nations, tudo mais, mas é atual vice-campeã do mundo. Uma seleção muito boa, de fato, fez uma Copa do uma final histórica contra a Argentina. Em 18 foi campeã com aquela seleção muito boa. E tem o Deschamps, que teve 2 finais de Copa do Mundo 18 e 22 seguidamente. Pode pegar sua terceira final de Copa seguida. O time do Deschamps já tem uma base muito bem estabelecida, muito legal isso. Tem já uma base muito legal. E destaques dá pra gente ir falando. Tem o goleiro Maignan, tem o Konaté na zaga, o Saliba do Arsenal, tem o Tchouaméni, Camavinga, tem o Ousmane Dembélé, atual Ballon d'Or, tem o Cherki do Manchester City, que é muito bom jogador, o Olise do Bayern de Munique, que também é muito bom jogador. Esse Olise aí, eu vi numa propaganda, não lembro onde, e aí eu vi que ele era francês, mas eu não sabia que ele era francês, porque, tipo, eu tô acompanhando o futebol europeu meio por cima. Eu acompanho mais quando eu jogo FIFA com os meus irmãos, ou quando eu vejo algum jogo importante que tá rolando da Europa, mas se não, não vejo. E o pouco assim que eu tô acompanhando não serviu para eu saber que o Olise é francês. Eu achava que ele era alemão também. Eu já sabia que a França tinha uma geração boa. Agora, quando eu descobri que o Olise faz parte dela, que ele também tem jogado bem, eu fiquei um pouco mais assustado do que eu já estava. O Olise é engraçado porque ele, na verdade, ele nasceu na Inglaterra. Ele nasceu na Inglaterra, mas a mãe dele acho que é francesa. Então, tem todo esse processo de naturalização que é muito presente na França. E tem o senhor Kylian Mbappé, o último artilheiro da Copa do Mundo, campeão do mundo na Rússia. Um jogador extra classe que joga muita bola em Copa do Mundo. Tem um torneio que esse rapazinho joga bola, é no Mundial e é um cara que se transforma com o manto francês. E a França que, assim, ela volta até essa... Volta não, ela se torna esse bicho-papão. Que até 98 a França não tinha nenhuma Copa do Mundo. Venceu no país deles, vencendo por 3-0 o Brasil, Zidane tudo mais. E veio ganhando essa cancha. 2006 bateu o final, o time do Zidane ainda, Thierry Henry. Daí em 18, de fato, a coroação daquele time da Rússia que era muito forte. E agora a França vem assim, com uma força muito grande, um time muito bem estabelecido. Para mim é o maior favorito, para mim. Assim, é pelo menos semifinal, quartas e final, assim, acho que para mim é o grande favorito. Se eu tivesse que apostar alguém, apostaria na França. É muito qualificado, cara. Em todos os setores tem grandes nomes, a gente viu nome amistoso. Então, a França em todos os setores tem bons nomes, tem qualidade. E essa minha expectativa é a França no grupo, é a grande favorita, deve ser líder mesmo nesse grupo. Agora nós temos a atual campeã. Agora eu vou confessar uma coisa aqui para quem está assistindo. Na final da última Copa, quando a Copa acabou, eu me emocionei, porque eu gosto do Messi e foi bonito ver ele ganhando a Copa do Mundo. E, assim, deu uma enfraquecida a seleção argentina, mas eu ainda acho que ela é uma das favoritas, até por ser a atual campeã. Isso daí é inegável, Fábio. A Argentina, atual campeão do mundo, Los Hermanos, atuais campeões da Copa América, mesmo com todas as dificuldades que tiveram, conseguiram vencer mais uma Copa América no peito deles. E o Lionel Scaloni, o treinador campeão em 22, se mantém no comando nesse ciclo desde o começo. E a Argentina consegue manter boa parte de alguns atletas, mas perde alguns. Otamendi segue, Dibu Martins, um goleiraço, em disputa de pênaltis decisivo, se mantém no ciclo. O Di Maria não está mais na seleção. Di Maria foi decisivo na final da Copa. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, toda ali uma galera daquela seleção, Lautaro Martinez, Enzo Fernandes, toda essa galera seguiu. E Lionel Messi, o gênio do futebol Lionel Messi vai jogar mais umas, apesar todo mundo achou que ia acabar em 22, campeão do mundo, tudo mais, encaixado, muito bem organizado, todo mundo se conhece, mas se renovou em alguns setores. O Mastantuono do Real Madrid tá vindo, o Nico Paz do Como da Itália é um jogador interessante também, o Julián Álvares com muito protagonismo nesse momento, tá jogando muita bola no Atlético de Madrid. Então, assim, uma Argentina que alguns jogadores saem, o próprio Dybala não tá mais no ciclo, mas consegue trazer bons nomes. E apesar de um ciclo enfrentando seleções abaixo, amistosos não tão competitivos, não enfrentou um time europeu, pode ter dado uma relaxadinha, quem sabe, atual campeão do mundo. Talvez existe essa possibilidade, ainda mais com um grupo que a Argentina disparado, favorito, deve classificar como líder do grupo J
com a Argélia, Áustria e Jordânia, cara, acho que assim é favorito, mas eu vejo Espanha, Portugal e França à frente. Para mim é um quarto favorito ali. E pode ter Brasil e Argentina numa semifinal. Meu amigo, pode ter. Umas quartas de finais. Pode ter Argentina e Portugal se os dois classificarem como líderes. Um Cristiano Ronaldo versus Messi. Nossa! Cristiano Ronaldo versus Messi na última vez na história, numa quartas de finais de Copa. Pode ter, se os dois forem líderes dos seus grupos. Já dá para começar a orar para os deuses do futebol oferecerem esse belo presente para nós? Esse cara seria um dos maiores jogos da história do futebol. Nunca tiveram em Copas do Mundo umas quartas aí, cara. Seria sensacional um mandar um outro para casa. Uma é justamente Portugal, que a gente até comentou um pouquinho agora, e a outra é Colômbia. Nós, atleticanos, sonhamos com a convocação de um certo camisa 9 aí, chamado Kevin Viveiros. Mas, ao que tudo indica, eu não sei, saiu uma convocação já, só que estavam falando que poderia ser para amistoso, que teria uma convocação oficial, mas ao mesmo tempo o próprio Atlético já soltou como se fosse uma convocação oficial. Então eu acho que foi uma convocação oficial já, e aí nesse caso nós não temos Viveiros e temos Portilla, que dos três que jogam no Atlético, que estavam na pré-lista da Colômbia, é o que a gente menos esperava que fosse pelo que tem jogado no Atlético. Cara, o Portilha para mim já era um nome que tava bem no radar da Colômbia, já era convocado desde o último ciclo, sempre com convocações e tudo mais. Não tá jogando bem no Atlético, é verdade, mas já tinha mais cancha da seleção de fato, já vinha atuando e foi chamado para os treinamentos, né? Não jogou com os últimos jogos porque tava lá treinando e sinceramente, o técnico chamar o cara para treinar com o time e depois falar que não vai ser um convocado, para mim não fazia muita lógica. Então acho que naturalmente ele iria estar nessa lista de convocação para a Copa do Mundo. E não porque mereça pro Atlético, mas ele já estava atuando de fato ali no Tadieres. Então, eu vou torcer muito para ele que possa representar o Atlético na Copa do Mundo. O Viveiros é uma pena, porque é o artilheiro do Brasileirão, jogando muita bola, um jogador de um altíssimo nível, que não conseguiu muito por em cima da hora, não tinha nenhuma convocação. O Nestor Lorenzo não optou por trazer ele. Acho muito injusto, mas, assim, é uma disputa chata também. O Luiz Soares, do Sporting, é um dos melhores dos artilheiros do futebol europeu. O John Córdoba tá comendo a bola no Krasnodar da Rússia. E o Cucho Hernandes, do Real Betis, uma característica diferente. Até acho que o Viveiros cabia nessa vaguinha, mas o Nestor Lorenzo optou por ele na vaga do Viveiros. Uma pena, de fato. Mas pro próximo ciclo aí, se o Viveiros jogar essa bola aí, vai ter convocações com certeza. E a Colômbia que volta à Copa. Ficou fora em 22, em 18 fez uma Copa muito interessante, mas caiu nas oitavas para a Inglaterra naquela ocasião. Em 14, uma copaça da Colômbia, jogava muito a bola aquele time, na fase de grupos foi muito bem, tirou o Uruguai nas oitavas e caiu para o Brasil nas quartas, felizmente. Mas era uma O geração. fatídico jogo da lesão do Neymar. O jogo da lição do Neymar e o golaço do Davi Luiz de falta também. Tá maluco, aquele jogo foi sensacional. Mas era uma geração muito legal da Colômbia que foi se perdendo um pouco, até por isso ficou fora de 22, mas jogos que de fato a Colômbia não ia bem, mas com o Nestor Lourenço conseguiu se encontrar um pouco mais, conseguiu essa classificação e tem alguns nomes interessantes. O Rames Rodrigues, né, que passou por Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, um jogador que tem seu nome, querendo ou não. O Luiz Dias, do Bayern de Munique, esse daí é muito bom de bola, tá jogando demais no Bayern, o Luiz Dias. O próprio John Arias, que tá no Palmeiras, também é um jogador muito qualificado. Daniel Munoz, lateral direito do Crystal Palace, Davinson Sanches. Então, assim, a Colômbia tem bons nomes. O próprio, trazendo para o cenário brasileiro, o Carrascal do Flamengo foi convocado para a Copa do Mundo. E na centroavance fiquei feliz, porque se o Viveiros não foi, o Borré também não foi. Então, estou um pouco mais aliviado. Se o Borré fosse, eu ia quebrar tudo aqui nessa gravação, entendeu? Se o Borré me aparece, esse bagre me aparece nessa convocação, eu ia ficar louco. Eu ia ficar louco se ele me aparece ali, cara. Tá amarrado. Ele e o Carboneiro, os dois estavam com chance de. O Carboneiro eu acho mais qualificado, mas o Borré não tem condição. Pode parar. Quem apareceu lá foi o Andrés Gomes do Vasco, né? Ele apareceu na convocação, esse daí também joga bem, mereceu a convocação. Então, assim, uma Colômbia que vou torcer pelo Portilha que vai, pelo Viveiros que não foi, mas vou torcer para a Colômbia e vai ter nossa torcida da seleção colombiana e, cara, pegou um grupo bem legal. Eu vejo Portugal à frente, mas deve classificar de fato aí.
E vamos ver no mata-mata, umas oitavas ali, acho que deve pegar mesmo. Não, e tem um detalhe, né? O Portija indo bem e a Colômbia indo bem é conteúdo para as nossas páginas também, né? Com certeza, assim, nós vai aproveitar. É Atlético com Copa ali, coisa linda. Teve um dado ali que o Atlético vai ganhar R$ 55.000 a cada dia que o Atlético, o Portillo estiver jogando, tiver na Copa do Mundo. A cada dia que ele tiver na Copa do Mundo, o Atlético vai ganhar uma graninha da FIFA, que a FIFA dá esse dinheiro para todos os clubes que cederem um jogador para a Copa do Mundo, o Atlético vai ganhar uma graninha. A gente pega Brasil e Colômbia na grande final, só que daí como os dois vão ter o mesmo tanto de dias, não vai ter mais jogo além da final, o Brasil é campeão na final em cima da Colômbia. Seleção do Portugal, geração portuguesa, europeus. Cara, Portugal que agora sim me empolga para essa Copa do Mundo. Portugal eu vejo como esses três favoritos, por incrível que pareça, apesar de não ter tido um mundial ainda, Portugal, cara, tem uma geração de ouro, assim, é o grande time de Portugal dos últimos anos com o Vitinha do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, um cracaço de bola, estava no top 3 de melhores do mundo. Rubem Dias na zaga do City, João Cancelo, Rafael Leão, é... e a máquina, né? Simplesmente Cristiano Ronaldo, o homem aí que tá para bater 1.000 gols no Sauditão. Assim, é um jogador que, assim, é geracional, um dos melhores da história do futebol. Tá aí, com seus 40 anos, com um físico sensacional, para jogar mais uma Copa do Mundo. Todo mundo achou que ia acabar em 22 no Catar, depois da eliminação. Agora sim, cara, tá aí de volta, com o comando do Roberto Martins, que não é um treinador tão legal, mas acho que a Copa, o Portugal vem melhor, vem mais pronto do que em 2022. Portugal, atual campeão da Nations League. Portugal vem muito bem, acredito que vai. Tem o próprio Nuno Mendes na lateral esquerda, né, do PSG também. É uma seleção que está qualificada, cara. Uma geração com Gonçalo Ramos e tudo mais. Vai agregar. E acredito que, cara, tá entre os favoritos para essa Copa do Mundo. Acho que sim, Portugal vai botar todo esse favoritismo de fato na mesa. É o favorito desse grupo K e torcemos que aconteça esse Portugal-Argentina. Vai ser muito legal. Uma seleção que eu gosto também dos nossos amigos Tugas aí. Eu tenho esse carinho também. Portugal, um time legal pelo Cristiano Ronaldo, que eu gosto muito também, tudo mais. Então, é um time que também me agrada. Então, acho que Portugal tem tudo para fazer uma Copa do Mundo bem legal em 2026. Agora, se a nossa audiência não estiver dormindo, para quem for assistir esse vídeo, nós chegamos no último grupo, que aqui a gente definiu para comentar sobre a Inglaterra e sobre a Croácia. Você sabe o que acontece na Inglaterra quando chove? Não. Vira Ingla lama. E eu vou falar que eu acho que o jogo da Croácia é o pior que tem, porque eles não jogam, mas eles não deixam o adversário jogar. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Cara, eu vou começar então pela Croácia. A Croácia que nos últimos ciclos eliminou o Brasil nas quartas em 22. Todo mundo lembra daquele jogo, da forma que foi, um meio-campo muito chato, um time que aproveitou os contra-ataques e conseguiu um empate na prorrogação. Simplesmente, e o goleiro Livakovic fez uma grande atuação nas penalidades, conseguiu eliminar de fato o Brasil naquela ocasião. Pegou o terceiro lugar da Copa do Mundo, e é bom lembrar: 18, vice-campeão do mundo, eliminando a Inglaterra nos pênaltis. Dinamarca, pênaltis, Rússia, pênaltis, loucura, cara. Aquela Croácia viciada em prorrogação, foi passando e bateu o vice-campeão do mundo. Ou seja, um time, assim, um país pequenininho, que é a Croácia, simplesmente foi vice-campeão do mundo em 18. E agora uma geração mais envelhecida ainda, mas que tem seus macacos velho. O Luka Modric, mais uma Copa do Mundo aí que vai bater para ele. Perisic, novamente na Copa do Mundo. Livakovic, o goleiro deles. Tem alguns já mais jovens, com o caso do Gvardiol, um zagueiro muito legal. E a Croácia vem mais uma vez aí em Copa do Mundo, num grupo bom, bem factível para classificar. E, cara, não duvido pegar quartas aí. Não, sinceramente, não duvido deles ter essa procedência de fato. A seleção croata e ver se eles mais uma vez vão ser essa pedra no sapato da galera. Não vai ser do Brasil, acho que dessa vez aí vai ficar longe, mas pode ser de uma galera. Teve um amistoso Brasil e Croácia que o Brasil venceu, mas até certo ponto a Croácia trouxe um periguinho ali. Então, a geração que sempre tem que ficar muito de olho, a gente foi prova viva disso. Agora, por fim, para finalizar aí a nossa audiência que está nos acompanhando nesse guia da Copa do Mundo, Inglaterra. Os ingleses querem trazer a Copa do Mundo para casa do futebol, mas acho que as últimas Copas foram meio decepcionantes para a nossa querida Inglaterra.
campeã apenas em 66. Na última Copa, em 22, caíram para a França, nas quartas de final. De fato, não chegaram tão longe como esperavam, de todo o nome que tem. Em 18, caíram para a Croácia numa semifinal, nos pênaltis. E Inglaterra sempre tem nome. É a seleção da Premier League, assim, é a maior liga de futebol do mundo. Tem grandes nomes. Fez um ciclo interessante. Atual vice-campeã da Eurocopa para a Espanha. Tem o Thomas Tuchel no comando, um treinador muito legal, o Tuchel, no PSG, no Chelsea, um treinador muito bom, mas que é meio polêmico ali. Não convocou o Alexander-Arnold do Real Madrid, não convocou ele, não convocou o Palmer do Chelsea, não convocou o Foden do Manchester City. Então, assim, o cara realmente teve coragem, quem não estava bem ali, ele foi lá e descartou, não quis nem saber de fato. Mas a Inglaterra tem nomes muito legais ali, é um time que vem mais forte ainda, tem no goleiro o Pickford, Henderson, tem tem na zaga o Guerre, o Trippier na lateral direita, tem no meio o Bellingham, do Real Madrid, o Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, Ramsey, Harry Kane, fez uma temporadaça no Bayern de Munique, vai concorrer pela bola de ouro pelo ano que tá fazendo o Harry Kane, em Copa do Mundo foi artilheiro em 2018, sempre faz seus golzinhos, e pegou um grupo maravilhoso, assim, tirando a parte da Croácia, Gana e Panamá, tem tudo para ser superior à geração inglesa. Cara, para mim pega quartas tranquilamente, mas daí depois vai depender muito, que eu vejo seleções bem à frente. A Inglaterra tá num nível parecido com o Brasil, tá num nível parecido, equilibrado, muito pelo ciclo ruim do Brasil, mas tá equilibrado. Mas assim, a Inglaterra sempre decepciona, assim, é uma geração, um time que sempre chega com nome, mas quando chega ali na hora na Copa não tem ido bem. O time do Southgate das últimas Copas do Mundo deixava a desejar. Vamos ver com o Tuchel agora, que é um cara que esse sim eu acho que é bem interessante na seleção da Inglaterra. É isso aí, Fábio. Agradecer a nossa audiência que acompanha essa uma horinha aí falando de Copa do Mundo sem pausas. Então, assim, é um tema que eu gosto muito de falar, a Copa do Mundo, assim, eu sou aqueles caras que ficam alienados, acompanha tudo que é jogo e loucura que é. E eu, naturalmente, já gosto bastante do futebol europeu e internacional aí. Quem teve essa paciência para escutar aí minha voz por uma horinha aí, só agradecer aí, tá meio que invadindo aí o Cap 12 nessa gravação aí. Tomei um videozinho para mim, mas tamo junto aí, só um videozinho só, o resto fica pra você, tá tranquilo. Então, agradecer aí todo mundo que acompanhou aí, deixa seu like, se inscreve no canal do Cap 12, logo mais aí, acabando a Copa do Mundo, a gente, até o final do ano, Atlético até o final aí, com muita live, muita gravação aí também. Lá no Notícias da Baixada também vamos fazer uma cobertura, principalmente do Brasil durante o torneio, então, quem puder estar seguindo lá, fazendo essa ponte aí, só tenho a agradecer, uma honra estar participando desse vídeo. E é isso, rapaziada. Curte, comenta, tudo mais. Manda pra irmã, pro irmão, papagaio, cachorro. Quem quiser acompanhar, faz esse compartilhamentos. Manda para esse, pro chefe, pro inimigo, pra mulher, pro marido, pra amante, pro amante, pros Cara, filhos. é só um vídeo, sim. Vai. Não quer dizer nada, só um vídeo, entendeu? É, Coisa simples. exato. Pô, mas você já é da casa, né? Principalmente nos vídeos, nos conteúdos assim, mais longos, digamos assim, eu até prefiro que os meus convidados falem, né? E daí sempre que eu tenho você, eu posso quase que pegar um cobertor e um travesseiro que eu sei que você manda bem. Eu só coloco para rodar a live ou a gravação e depois encerro, mas durante é você que comanda, pô, tá em casa. É isso, tamo junto, pô. Que isso, tá maluco? E quem estiver passando por esse vídeo, novamente siga lá o Notícias da Baixada, se inscreva aqui no canal Cap 12 para acompanhar bastidores dos jogos do Atlético na Arena da Baixada e lives no canal Cap 12. Inclusive, acompanhe todas as segundas-feiras. Não temos horário fixo, confesso, mas temos o Arquibancada Furacão, o Gabriel Maniesa, que está aqui ao meu lado, aqui. Ele é um dos apresentadores comigo, junto ao Manzanel do canal Debatendo com Fute. Então, e também temos a série Cast 12, que esse mês de maio, que está acabando, infelizmente não conseguimos agendar, porque é meio chato essa parte de agendar, conseguir data com entrevistado, para quem trabalha um pouco em produção de
entrevista acho que entende um pouco do que eu estou falando, mas em breve teremos outras. Tem alguns engatilhados, é, tem gente que trabalhou na Tretes, tem gente que trabalha na TMC, tem gente que trabalha no Atlético, não fixo, mas faz os freelas lá e é uma pessoa bem famosa. É só questão de agenda mesmo que não bate com essa galera, mas uma hora vai dar certo aí. Então, acompanhem todos os conteúdos aí não só do Cap12, mas das páginas parceiras também. E vem comigo, porque aqui o torcedor também joga.